Mais um estudo hoje aqui, nos segredos da alma, Apocalipse 23. Hoje aqui no estudo falaremos sobre a quarta taça, o derramamento da quarta taça pelo anjo. E esse derramamento será onde? Aqui no capítulo 16 e versículo 8 do Apocalipse diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, o quarto anjo veio com a sua taça. Quando chegou a vez dele derramar a quarta taça, e derramou sobre o sol. Mas, anteriormente, nas primeiras pragas, no tempo das trombetas, a terça parte do sol já não dava sua luz. Agora, a taça novamente foi derramada no sol. Mas agora é para aumentar o calor, para que os homens sejam queimados com intenso calor. Se hoje temos 50 graus, por exemplo, é um calor intenso, insuportável. Imagina lá quase no fim dos tempos, no fim do milénio, com um calor por volta quase de 100 graus. 100 graus para queimar o homem, digamos 70, 100 graus Celsius. Noite e dia. Quem poderá andar nas ruas? Quem poderá fazer alguma coisa? Imagina as explosões, os incêndios e o inferno que será sobre a terra. Com certeza haverá fogo por todos os lados, incêndios por todos os lados. E os homens não poderão fazer nada, porque se saírem à rua, um intenso calor os queimará. Se ficarem dentro de casa, é um sufoco infernal, uma angústia. E não podemos esquecer que essa angústia, por causa do calor e das úlceras que não passaram, essa maldição da primeira taça continua e não acaba. É uma epidemia, é uma maldição derramada por Deus. Não é como uma epidemia nos dias de hoje, que 1, 2 anos, 6 meses passa. Essa epidemia das úlceras da primeira taça ainda estará na vida dos homens. Quer dizer, o homem jamais, nessa altura, terá a saúde que, ainda que as pessoas estejam doentes nos dias de hoje, terão naquele tempo. E não só, não terão o sol que nós temos hoje. Hoje vemos esse sol claro, branquinho, mas não será assim. A partir dos primeiros flagelos, das primeiras maldições que vêm da trombeta, que a terça parte do sol foi atingida, a partir daquele momento o sol nunca mais brilhará como brilha hoje. E um intenso calor naquela época, lá para o fim do milénio, aqui do derramamento da quarta taça pelo anjo, é um calor infernal. Quer dizer, ninguém queira ficar para viver lá para o milénio. Claro que nós não estaremos aqui, mas esta profecia é lá para o fim dos tempos. Quer dizer, não haverá vida para o ser humano. Não é? As pessoas que são vaidosas, aonde vão mostrar a sua vaidade? Não há como mostrar com o corpo o quê? Cheio de feridas por causa das úlceras. Uma angústia intensa.
as pessoas não terão vida. E continua a dizer assim: com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram. Quer dizer, os homens, por causa do calor, se arrependeram, se revoltaram contra Deus, em vez de darem glórias a Deus. Quer dizer, aqui, nessa parte aqui do Apocalipse, fala do arrependimento. Por que os homens não se arrependem? Sabe, quando a Bíblia fala sobre o arrependimento, porque há salvação, não é? Quer dizer, quem trouxe o arrependimento foi João Batista. E a pessoa, ao se arrepender, não é? Abre uma porta para a salvação da alma. Quer dizer, por isso é que João Batista veio com a pregação do arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Aqui diz assim: não se arrependeram para lhe darem glórias. Quer dizer, talvez haverá uma oportunidade de arrependimento lá para o fim dos tempos. Se fala aqui do arrependimento porque há. Mas eles não se arrependeram, não conseguiram se arrepender. Por quê? Porque blasfemaram contra Deus. Não é? Se revoltaram contra Deus. Quer dizer, não foram humildes para reconhecer que o problema estava neles, para se arrependerem. Quer dizer, há muita gente hoje em dia, nos dias de hoje, que tem muitos problemas, até problemas de saúde, causado por um rancor, por um ódio, por uma mágoa. E não se arrependem. E não sabem que é o arrependimento que os liberta. Quando João Batista trouxe o arrependimento e o batismo nas águas, ele tem o poder de libertar as pessoas dos piores demônios, dos piores espíritos malignos. E a pessoa fica livre de todo esse mal para ser salvo. Por isso, quando as pessoas, quando praticam a palavra de Deus e se arrependem e são batizadas, automaticamente vem o Espírito Santo. Se não vier naqueles dias, vem depois, porque a pessoa se arrependeu. E às vezes há o caso que a pessoa se arrepende e o Espírito Santo entra logo. Mas isso é para os que creem no Espírito Santo. Mas as pessoas que estão aí fora podem se arrepender dos seus problemas, dos seus pecados, não é? Dos seus erros, das coisas que fizeram. Mas como esse arrependimento não é em busca da salvação, fica pelo arrependimento, não é? Mas quando o arrependimento é para a salvação, então, porque a pessoa sabe e tem o conhecimento do Espírito Santo, então o Espírito Santo vem, entra no coração da pessoa e faz morada. E nunca mais os demônios conseguem entrar naquele coração. Por isso é que é necessário, é obrigatório o arrependimento para que uma alma seja salva, para que o Espírito Santo possa entrar. Mas muita gente diz assim, mesmo estando dentro das igrejas, não consigo me arrepender. Não consegue se arrepender. O que é que a Bíblia diz sobre esse caso? Apresentei obras de arrependimento. Quer dizer, se eu não consigo me arrepender, mas eu sei que aquele erro que eu venho praticando não é bom, mas eu não consigo me libertar dele, então a pessoa começa a não praticar, a mostrar obras de arrependimento. Quer dizer, a prática de não praticar o erro mostra que a pessoa está arrependida, ainda que o coração não quer se arrepender. Uma coisa é aqui na mente, outra coisa é aqui na mente. Ninguém consegue dominar a alma, mas a sua mente é que guia a sua cabeça e a sua vida, é a sua mente
que leva a sua alma à salvação pelo conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, pelo o apresentar frutos de arrependimento, como está escrito na Bíblia. O Espírito Santo, vendo isso, dia após dia, mês após mês, isso para aqueles que creem, que estão à busca do arrependimento, por causa da salvação, porque creem em Deus e querem receber o Espírito Santo, então o próprio Espírito Santo vem e mexe no coração, na alma da pessoa. E leva a pessoa a arrependimento. A pessoa se arrepende e automaticamente o quê? Se liberta. E ao se libertar, o Espírito Santo entra automaticamente. E é assim que acontece para muita gente que quer se arrepender e não consegue. E é uma luta. E eu sei que é difícil para muita gente, mas esse é o segredo. Apresenteis frutos de arrependimento. E ficamos hoje aqui, nesse estudo aqui, do quarto flagelo, do derramamento da quarta taça pelo anjo. Você já viu que a terra, ela vai pegar fogo pelo intenso calor. Vai queimar os homens. Imagina os animais na rua. Imagina tudo o que estiver na rua. Tudo será queimado. Todos os animais morrerão. Que animal suportará a tamanho calor? E outras coisas que nem eu penso que irá acontecer com esse intenso calor. Hoje ficamos por aqui e continuaremos no na próxima taça, que é a quinta taça. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.